Capítulo 1706. Crescimento sombrio Reino Yama, Mar de Ossos da Escuridão Eterna. Jiaxin e Jialing, Yili, Yaodi, Qingying, Lanting, Huajin, e Wuishani. Todas as 9 bruxas estavam sentadas no chão e circulando profunda energia. Ao redor deles havia um ciclone de energia primordial que ficou preso por um número desconhecido de anos. Cada vez que rugia, parecia um furacão que mal podia esperar para destruir o mundo. Yunxi estava flutuando no ar com os olhos fechados. Era ele quem apontava para as bruxas e injetava energia sombria e violenta em seus corpos. Mas não só estavam perfeitamente ilesos, como a sua força estava a fundir-se com a nova energia de uma forma que desafiava toda a lógica e bom senso neste mundo. Depois que os 3 reinos reais se submeteram a Yunxi e o coroaram como mestre diabólico, ele poderia finalmente usar a outra habilidade impossível da calamidade eterna das trevas sem quaisquer escrúpulos. O nome da habilidade era Dark Growth. Foi por isso que seus olhos brilharam quando Qianling lhe contou sobre o Mar de Ossos das Trevas Eternas, o coração da região divina norte. Dependendo do tipo de ambiente em que se encontrava, ele poderia absorver a energia dos elementos ao seu redor e torná-los seu próprio poder. A lei do nada poderia fazer isso. O poder do Deus herege sobre os elementos combinado com a capacidade de absorção do grande caminho de Buda também poderia fazer isso. Mas nenhum desses poderes poderia competir com a calamidade eterna das trevas quando a energia houvera a escuridão. Yunxi não só poderia converter a profunda energia das trevas em seu próprio poder, como também poderia transmiti-la a outra pessoa. Naturalmente, a pessoa para quem ele estava transmitindo seus poderes não poderia absorvê-los tão bem quanto ele mesmo. Mas ainda era uma habilidade incrivelmente poderosa. Além disso, o Bone Self Eternal Darkness foi absolutamente perfeito para este projeto. Ao usar a calamidade eterna das trevas, Yunxi foi capaz de conectar os corpos e profundas veias das 9 bruxas em um circuito e transformar a energia primordial deste lugar em seu poder. Cada sessão durou 24 horas. Depois disso, precisariam de no mínimo 10 dias para se estabilizar e se adaptar ao novo poder. Em outras palavras, nem mesmo as bruxas, os demônios Siam e os comensais da lua poderiam suportar mais de 24 horas de crescimento sombrio por sessão antes de terem que descansar. Mas valeu absolutamente a pena. Eles ganharam tanto poder que até eles ficaram assustados com seu próprio progresso. Fora do Mar de Ossos da Escuridão Eterna, Xiu Yao e Qianling estavam envolvidos em uma conversa casual acima do distrito imperial de Yama. Tiangu tem se autodenominado Devil Shield ultimamente. Ele está reunindo cada vez mais jovens profundos praticantes sob sua bandeira e usando essa mão de obra para manter a ordem em todos os principais reinos estelares e ajudar os fracos. Deixando de lado a eficácia real de seus métodos, é um fato que ele tem uma enorme influência entre a geração mais jovem e que inúmeras pessoas responderam ao seu chamado. Pelo menos, superficialmente, parece que a coroação do mestre diabólico foi uma influência positiva para toda a região divina norte. Nosso mestre diabólico realmente encontrou uma joia, elogiou Xiu Yong. HMPH, é natural que uma fera diabólica possa sentir o cheiro do diabo no coração de outra pessoa. De repente, Qianling lançou um olhar para Xiu Yong antes de soltar uma risada. Ela disse em um tom estranho, estou sinceramente surpresa que você ainda tenha seu yin vital. Se o público soubesse disso, além disso, os homens inúteis que caíram na sua armadilha do mel, não suspeitariam que nosso mestre diabólico é impotente. Especialmente considerando que você é a imperatriz dele. Xiu Yao estendeu intencionalmente sua exclamação de surpresa antes de responder com um olhar sedutor. Agora que você mencionou isso, é um estado bastante triste. Eu sou recém-casado aqui, mas nosso cruel mestre diabólico passou o dia e a noite amando outra mulher. Qianling ergueu as sobrancelhas. Não é minha culpa se você não consegue chamar a atenção dele. Qianling ainda era bastante hostil com Xiu Yong. Mas, ao contrário de antes, foi menos insidioso e mais competitivo. Além disso, Qianling estava bem ciente de que Xiu Yong não era incapaz de virar a cabeça de Yunxi em sua direção. Ela estava simplesmente muito ocupada para se permitir qualquer distração agora. Após o término da cerimônia de coroação da imperatriz, Xiu Yao foi enterrado em uma montanha de trabalho. A carga de trabalho de Yunxi não chegava nem perto da dela. Xiu Yong sabia muito bem por que Qianling havia pressionado para que ela se tornasse a imperatriz de Yunxi, mas ela nunca apontou a verdade ou rejeitou a responsabilidade.
Era o que ela queria. Bem, é claro que sou inferior a você, respondeu Xiuyong. Eu sou tão puro quanto um pedaço de papel branco, mas você foi regado dia e noite pelo próprio mestre do diabo durante anos. Tenho certeza de que sua beleza não é mais a única coisa incomparável sob os céus, deusa monarca Brahma. Como essa rainha pode competir contra você? Suspirar. Xiuyong suspirou tristemente. Qian Ying'er curvou os lábios antes de perguntar. Então, todos os homens que você já teve eram fantoches? Claro. Xiuyong sorriu levemente. Você pode não saber disso, mas minha visão dos homens era muito semelhante à sua. Qian Ying'er virou parcialmente o rosto para Xiuyong. Quando você ainda era chamada de Senhora Deusa, você nasceu com uma colher de prata na boca. Você achava que os homens eram criaturas absolutamente repugnantes, e provavelmente havia apenas duas categorias de homens para você, ferramentas úteis e lixo inútil. Qian Ying'er não respondeu. Era uma descrição perfeita de seu antigo eu e até mesmo de seu novo eu. Havia apenas uma exceção especial a essa regra agora. Esta rainha nasceu com um pedaço da alma da imperadora diabólica do Nirvana dentro dela. Eu não fui tão nobre quanto você, é claro, mas em termos de alma, fui ensinado a desprezar o mundo inteiro desde o início. Além disso, minha alma não gostava especialmente dos homens, sabe? Assim, como você, eu os vejo apenas como ferramentas úteis ou apenas como lixo inútil. Afinal, como poderia um homem mortal ter o privilégio de tocar meu corpo? A única utilidade deles era se tornarem meus fantoches fiéis e entregar todo o seu poder e riqueza para mim. E o imperador divino do céu claro? Perguntou Qian Ying'er. Você perdeu o controle dele? Isso mesmo, disse Xiuyong. A razão pela qual o escolhi foi porque ele era o mais fraco e mais fácil de roubar almas. Mas mesmo o imperador divino mais fraco de todos ainda era um imperador divino. Apesar de ter removido com sucesso suas defesas mentais e roubado sua alma, sua luta ainda era tão feroz que eu poderia ter perdido o controle a qualquer momento. No final, não tive escolha a não ser quebrar sua alma e transformá-lo em uma marionete que respira, mas sem alma. Ela suspirou novamente como se estivesse lamentando a perda até hoje. Foi uma pena perder um boneco tão excelente. Qian Ying'er estreitou os olhos ligeiramente antes de comentar. Sua crueldade e crueldade excedem em muito as minhas. E a indecisão é o maior obstáculo para a ambição de alguém. É o mesmo para homens ou mulheres. Os seios de Xiuyong saltaram ligeiramente enquanto ela soltava uma risadinha. O corpo de uma mulher é muito melhor comparado ao de um homem. Falando nisso, você gostaria de provar por si mesmo a delicadeza dos 9 filhos que criei? A voz da rainha diabólica era algo que fazia cócegas na alma e confundia o coração. Se esta fosse a primeira vez que Qian Ying'er fez contato com Xiuyong, ela já teria perdido a batalha mental. Em vez disso, ela respondeu com uma voz igualmente doce e suave. Acho que preferiria saber como você se sentiu quando você, alguém que não gostava tanto dos homens, foi empurrado para baixo no reino do Deus flamejante. Como prometido, Xiuyong contou a Qian Ying'er sua verdadeira identidade após o término da cerimônia de coroação. Ela também não economizou nos detalhes. Como resultado, as duas mulheres, sem saber, tornaram-se mais próximas uma da outra. Você não deveria saber disso melhor do que qualquer pessoa no mundo. O contra-ataque da rainha diabólica foi instantâneo. Uma espécie de emoção indescritível nublou silenciosamente suas pupilas já encantadoras. Foi naquele dia que Mushonin e eu juramos a nós mesmos que o pegaríamos, não importa aonde ele fosse, e nunca mais o deixaríamos fora de nosso alcance. Um meio sorriso enfeitou os lábios de Qian Ying'er. É por isso que você está tão determinado por Yunxi? Porque ele dormiu com você daquela vez. Ela sabia que não era, é claro, mas seria uma tola se deixasse passar uma oportunidade tão maravilhosa de zombar de Xiuyong. Mas é claro. Xiuyong disse. Eu, a rainha dos demônios, fui maculada por um pirralho. Como posso não acertar minhas contas com ele? A risada dela naquele momento poderia ter surpreendido qualquer pessoa no mundo. Qian Ying'er ficou em silêncio novamente. Falando em Mushonin, há algo que preocupa bastante esta rainha. Xiuyong de repente retirou o sorriso. O que? Você está preocupado porque Yunxi é um animal que mancharia seu próprio mestre. Qian Ying'er repreendeu, mas rapidamente ficou séria quando percebeu uma expressão estranha no rosto de Xiuyong. Olhando sem rumo para frente, Xiuyong explicou. Quando esta rainha imbuiu um pedaço de sua alma em Mushonin,
ela percebeu que a alma divina da Fênix de Gelo também estava vivendo dentro dela. No início, a alma divina da Fênix de Gelo apenas observava passivamente o mundo exterior através dos olhos de Mu Xuanyin, mas depois que Yanxi apareceu, ela decidiu fazer Mu Xuanyin favorecê-lo incondicionalmente. Eu não a impedi para evitar ser detectada. Depois disso, o domínio da alma divina da Fênix de Gelo desapareceu pouco antes da Imperadora Diabólica Punidora dos Céus deixar o caos primordial. Até mesmo a própria alma divina e a origem da alma de onde ela veio desapareceram completamente depois disso. Mas depois que a alma divina desapareceu, percebi que ela havia deixado para trás uma estranha piscina de luz azul cristalina em seu mar de alma. E o que é isso? Perguntou Qian Yinger. Mu Xuanyin já havia partido há anos. Deve haver uma razão para Xiuyou estar trazendo isso à tona agora. Mas Xiuyou balançou a cabeça. Eu não ficaria intrigado até hoje se soubesse o que é. Eu até investiguei isso antes sem sucesso, mas... Sua voz ficou um pouco mais distante. Quando ela faleceu fora da estrela polar azul, quando minha alma se separou da dela, eu acho. Eu vi a luz azul envolvendo sua alma. Qian Yinger franziu a testa profundamente. E o que isso indica? Xiuyou balançou a cabeça novamente. Não sei. Voltei várias vezes para verificar a verdade e pude dizer que Mu Xuanyin estava definitivamente morto. Mas... Ela parou de falar e olhou para Qian Yinger. Não conte a Yanxi sobre isso. Se o milagre realmente acontecer no futuro, ele o verá. Mas se ele souber disso e o milagre acabar sendo uma falsa esperança, a dor será tão forte quanto no começo. Qian Yinger olhou fixamente para Xiuyou. Ela não conseguia entender o que esta queria dizer com a palavra milagre. Qian Yinger não sabia por que Yanxi foi capaz de retornar ao reino dos deuses apesar de ter sido morto no reino do deus estelar. Assim como todos os outros, ela pensou que ele havia usado algum método especial para escapar em segurança quando o infante maligno irrompeu. Mas Xiuyou sabia de tudo. Ela sabia que ele havia voltado à vida graças ao Nirvana da Fênix. Havia um conhecimento comum nas memórias incompletas da Imperadora Diabólica do Nirvana. De acordo com essa memória, antes que o conflito da raça divina e da raça diabólica se transformasse em uma guerra total, as duas bestas divinas que eram consideradas inimigas juradas devido aos seus elementos serem completamente opostos um do outro, a Fênix e o Gelo. Fênix costumava pertencer à mesma raça. Capítulo 1512. Uma verdade que ele nunca deveria ter conhecido. Capítulo 1513. Príncipe herdeiro do paraíso eterno. Capítulo 1707. Coração gelado. Região divina leste. Reino da canção de neve. O rei do reino do deus flamejante, o Upoiun, usava um conjunto de roupas vermelhas que o faziam parecer que estava coberto de fogo. As roupas tinham os símbolos divinos do corvo dourado, do pássaro vermilion e da fênix, um sinal de que ele tratava todas as três seitas igualmente, apesar de ter vindo da seita do corvo dourado. Tendo passado 3.000 anos no reino divino do paraíso eterno e se tornando o primeiro verdadeiro rei do reino do deus flamejante, o Upoiun não era mais o jovem inocente, teimoso e indeciso que já foi. Seus olhos pareciam amigáveis, mas às vezes o fogo brilhava atrás de suas pupilas e traía o verdadeiro poder dentro de seu corpo. Uma extensão infinita de neve estava sob seus pés, mas não mostrava sinais de derretimento, apesar de ter sido pisada pelo próprio rei do reino do deus flamejante. Ele vinha cultivando dentro da prisão infernal do deus sepultado e ficando cada vez melhor no manejo do fogo nos últimos anos. No reino da Fênix de Gelo, o Upoiun parou na frente de uma discípula que veio recebê-lo e sorriu amigavelmente. Por favor, informe ao rei do reino Benjin que o deus das chamas Upoiun veio nos visitar. O reino do deus flamejante ascendeu na hierarquia e se tornou um reino estelar superior depois que o Upoiun se tornou o rei do reino. Mas o status do reino da canção de neve caiu como uma pedra depois de perder seu rei do reino, Mu Xuanyin. Normalmente, quando um rei de um reino superior se dignava a visitar ele mesmo um reino estelar intermediário, era um momento glorioso para o reino e uma decisão questionável para o rei. Mas a relação entre o reino da canção de neve e o reino do deus flamejante era bastante incomum. Todos na seita divina da Fênix de Gelo já haviam se acostumado com as visitas frequentes do rei do reino do deus flamejante. Em vez de ir embora e se reportar a Mu Benjin, a discípula da Fênix de Gelo curvou-se educadamente antes de responder. A mestra da seita está em cultivo isolado ultimamente, então ela não está recebendo convidados a menos que seja um assunto urgente.
No entanto, ela disse que você é livre para visitar a seita como quiser sempre que vier visitá-la. O Upoin assentiu. Nesse caso, vou poupar a nós dois as gentilezas. A fada Feishui está na seita agora. O Upoin veio sozinho. O discípulo da Fênix de Gelo que estava respondendo sua pergunta também não mostrou nenhum sinal de surpresa em relação à sua pergunta. A irmã mais velha Feishui está atualmente no 36º palácio do Palácio da Fênix de Gelo. Você pode ir para lá sozinho se for o seu desejo, rei do reino do Deus Flamejante. Um estranho ficaria chocado com o quão mal a discípula de uma seita do reino intermediário estava tratando um rei do reino superior. Palácio da Fênix de Gelo. O Upoin pareceu surpreso. Enquanto o Palácio da Fênix de Gelo era um palácio de alto nível na seita divina da Fênix de Gelo, Mu Feishui era a discípula direta do próprio rei do reino. Por que ela estaria no Isipoenix Palace? O discípulo da Fênix de Gelo respondeu, o 36º palácio é o lugar onde o irmão Sênior Yunshi morava. É por isso que ela costuma ir lá para mediar. A expressão de Upoin congelou por um instante, mas rapidamente se transformou em um sorriso amigável novamente. Eu vejo. Nesse caso, por favor, mostre o caminho. Eles entraram no 36º palácio. A estrutura forjada em gelo era fria e silenciosa, mas o interior estava coberto por incontáveis flocos de neve pingentes de gelo. Eles brilhavam como uma extensão infinita de estrelas e davam a impressão de que não havia fim para suas fronteiras nevadas. O Upoin detectou a aura de Mu Feishui imediatamente, mas optou por caminhar pelo palácio em vez de interromper imediatamente o que ela estava fazendo. Mas seus passos pararam abruptamente quando ele viu uma árvore gelada não muito longe dele. Yunshi Yunshi Yunshi. O nome de Yunshi estava gravado em quase todas as folhas da árvore gelada. Grande, pequeno, profundo, raso. Pareciam ter sido esculpidos pela unha de uma mulher, mas cada palavra era tão bem pronunciada que era praticamente possível ver os pensamentos angustiados por trás deles. O Upoin cerrou os punhos inconscientemente. Ele ficou tão abalado que cambaleou e tropeçou um pouco. Ele começou a relembrar o dia em que sua amizade com Yunshi terminou quando este voltou à vida e retornou ao reino da Canção de Neve. Ainda assim, eu pessoalmente ouvi de uma discussão entre dois discípulos da Fênix de Gelo que ela havia sido dada a você há muito tempo pelo seu mestre como parceira de cultivo dupla. Isso foi algo que eu ouvi pessoalmente. Ouvi pessoalmente. No entanto, você não mencionou uma única palavra sobre isso para mim. Você apenas me deu seu consolo insincero. Você estava basicamente vendo minha piada acontecer. Yunshi respondeu indiferentemente depois de terminar de gritar. Escute, depois que eu terminei a cerimônia de tomá-la, como minha mestra naquela época, a mestra de fato nomeou Feishui para ser minha dupla parceira de cultivo e ela até anunciou isso na frente de todos. No entanto, eu rejeitei e o mestre consentiu com minha decisão também. Mas como a mestra anunciou isso na frente de todos, se ela anunciasse publicamente que eu havia rejeitado Mu Feishui, isso sem dúvida teria levado Mu Feishui a ser ridicularizado por outros. Como resultado, isso não foi anunciado ao público. Mas Feishui e eu nunca tivemos um relacionamento como parceiros de cultivo duplos e a quantidade de tempo que passei interagindo com ela durante os anos em que estive no reino da Canção de Neve nem chegou às poucas palavras trocadas entre nós na cidade da fumaça ilusória. Está bem. Se você acredita ou não, depende de você. Isso não é mais algo importante para mim. Além disso, esta é a última vez que vou chamá-lo de Irmã Poyun. Jovem mestre da seita Wu. Até outra hora. O Upoin lembrou claramente o quão indiferente Yunshi parecia. Esqueça a raiva ou a agitação. Ele mal conseguia sentir qualquer emoção por trás de sua voz. A única vez que ele viu um pouco de emoção em Yunshi foi quando o jovem olhou para ele depois de pronunciar as palavras, jovem mestre da seita Wu. O Upoin exalou lentamente antes de voltar ao normal. A confusão temporária desapareceu completamente de seus olhos. Ele era o rei do reino do Deus Flamejante agora. Ele não podia mais se dar ao luxo de perder o controle sobre si mesmo tão facilmente. Mas enquanto ele continuava olhando para as palavras na folha, sua mente foi arrastada para os rios de memórias novamente. Ele se lembrou do dia em que a Imperadora Diabólica Punidora dos Seus deixou o caos primal, e o destino de Yunshi tomou uma mudança drástica. O Upoin estava voando sozinho. Hoje era o dia em que a Imperadora Diabólica Punidora dos Seus deixaria o caos primordial e,
Como mestre divino de nível 5, ele absolutamente tinha o direito de se despedir dela. Mas, ele não sentiu nenhum entusiasmo, embora estivesse prestes a testemunhar o fim da ameaça diabólica e a construção de uma nova história. Tudo o que ele sentiu foi irritação e frustração. No seu nível, ele estava obviamente ciente de que Yan-Shi foi quem lhes deu o melhor resultado que poderiam esperar. Como disse o Imperador Divino do Paraíso Eterno, ele era sem dúvida o Filho Divino Messias, mas ele diminuiu a velocidade até parar completamente. Muito tempo depois, ele de repente se virou e começou a viajar de volta para o reino do Deus Flamejante. Esta é a primeira e última vez que alguém vai expulsar a própria Imperadora Diabólica. Então por que você está voltando, mestre da seita Wu? O Opoion parou novamente quando ouviu a voz. Ele respondeu com um sorriso, e por que o está, voltando, irmão Lu? Uma figura rapidamente se aproximou dele no horizonte. Ele estava vestido com vestes brancas e parecia absolutamente extraordinário. Ele não era outro senão Lu Shangzhen. Minha razão é simples. Lu Shangzhen sorriu. Eu só não quero ver uma determinada pessoa, só isso. Deixe-me adivinhar. O seu motivo é igual ao meu? O Opoion. Já que o destino nos une hoje, você gostaria de visitar o reino das bordas sagradas? Lu Shangzhen ofereceu. Claro. O Opoion não recusou o convite. Eu estava planejando visitar sua mestra há algum tempo e pedir desculpas a ela. Afinal, eu fui a razão pela qual ela se machucou em primeiro lugar. Depois que Yan-Shi voltou e acidentalmente ouviu sua conversa com Mu Feishui, ele perdeu o controle de seu ciúme e revelou a Lu Shangzhen o fato de que ele estava vivo. Como resultado, Lu Guxia viajou pessoalmente para o reino da Canção de Neve para exigi-la vingança. No entanto, a única coisa que conseguiu com seus esforços foi um braço quebrado. O Opoion se arrependeu de sua decisão no momento em que enviou a mensagem para Lu Shangzhen. Mas o que foi feito não poderia ser retirado, e o que aconteceu depois estava absolutamente além de sua capacidade de controle. Surpreendentemente, Lu Shangzhen balançou a cabeça antes de dizer: o mestre está de mau humor desde aquela derrota. É melhor que você visite outra hora. Assim que os sentimentos dela melhorarem, eu mesmo transmitirei seus sentimentos a ela. Quanto ao pedido de desculpas, Lu Shangzhen balançou a cabeça novamente e suspirou. Você não fez nada de errado. Na verdade, sou eu quem lhe deve um grande favor. Tenho certeza de que irei retribuir quando surgir uma oportunidade. Está tudo bem, respondeu o Opoion com indiferença e tristeza. Lu Shangzhen olhou para o Opoion por um longo tempo antes de responder. Falando nisso, há algo que me deixa curioso há muito tempo. Antes de você entrar no reino divino do paraíso eterno, você e Yan-Shi eram amigos íntimos. Quando você soube que Yan-Shi havia falecido, também pude ver que a sua dor era tão real quanto profunda. Então, por que de repente você está guardando o rancor dele? Conhecendo seu caráter, você nunca guardará má vontade para com ninguém sem um bom motivo. Gostaria de saber se você poderia gentilmente compartilhar seu motivo comigo? Não há razão, respondeu o Opoion. Eu era mesquinho. Isso é tudo que há para fazer. É por causa de uma certa fada da neve glacial chamada Mu Feishui. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Lu Shangzhen. O Opoion desacelerou abruptamente seus passos. Não há muitas dores no mundo que possam rivalizar com a perda do amor. Lu Shangzhen suspirou. E isso é especialmente verdadeiro para alguém como você. Suficiente. A respiração de Opoion ficou visivelmente rápida e levou um momento antes de finalmente recuperar o controle de si mesmo. Como eu disse antes, fui eu que fui mesquinho. Por favor, não fale sobre isso de novo. Perdoe-me, disse Lu Shangzhen e ficou em silêncio. Os dois viajaram muito lentamente em direção ao reino das bordas sagradas enquanto Lu Shangzhen não falava sobre nada em particular. De repente, Lu Shangzhen parou de falar e sua expressão mudou drasticamente. Seu choque só piorou com o tempo. O que está errado? O Opoion perguntou franzindo a testa. Yan-Shi é uma pessoa diabólica. Lu Shangzhen murmurou. O que? O Opoion virou-se abruptamente para ele. Lu Shangzhen assinou com a mão e deu ao Opoion a transmissão de som que acabou de ouvir. Os deuses diabólicos quase conseguiram entrar no caos primordial. A imperadora diabólica ejetou a si mesma e seu povo à força para fora. O infante maligno apareceu de repente para selar a fenda carmesim.
O Imperador Divino do Paraíso Eterno atacou e a jogou para fora do caos primordial. Bem, quando tudo estava bem, e todas as ameaças ao caos primordial desapareceram, Yun-Shi repentinamente vazou profunda energia das trevas e jorrou coisas absolutamente ultrajantes. O pânico e a confusão se espalharam pelo coração de Wu-Pei como um incêndio. Ele não conseguia nem imaginar o que havia acontecido no limite do caos primordial. De repente, Lu Shangzeng disse: "Ah, não. O Imperador Divino Lunar iria executar Yun-Shi pessoalmente, mas a deusa monarca Brahma foi capaz de mandá-lo embora com a pedra da ilusão do vazio no último momento. Os imperadores divinos estão ordenando que todos procurem por Yun-Shi em todos os lugares." Lu Shangzeng de repente parou de falar novamente. Tanto ele quanto Wu-Pei estavam olhando para um certo objeto bem à frente deles. Era uma figura imóvel. Eles podiam até ver uma pequena quantidade de energia escura saindo do corpo. Yun-Shi. Wu-Pei e Lu Shangzeng gritaram ao mesmo tempo. A pessoa imóvel não era outro senão o próprio Yun-Shi. A marca de escravo estava prestes a desmoronar completamente quando Qian Yinger jogou fora a pedra da ilusão do vazio. Como resultado das vontades conflitantes dentro de sua cabeça, ela perdeu um pouco o controle de seu poder e acidentalmente nocauteou Yun-Shi, mesmo que a tentativa de resgate tenha sido um sucesso. Lu Shangzeng riu alto depois de superar o choque. Isto é verdadeiramente um presente dos próprios céus. Ele estava prestes a atacar Yun-Shi quando um braço de repente bloqueou seu caminho. Espere um segundo. Wu-Pei observou inconsciente Yun-Shi com cautela antes de dizer: "Não seja descuidado." Ele então começou a circular sua profunda energia e convocou as chamas do Corvo Dourado. Yun-Shi tem inúmeros segredos e triunfos. Ele era um homem que conseguiu escapar do que parecia ser uma morte certa repetidas vezes. Não podemos ser. Ele acertou Lu Shangzeng diretamente nas costelas antes de terminar a frase. A atenção de Lu Shangzeng foi completamente atraída para Yun-Shi, e ele nunca pensou que Wu-Pei, outro homem além dele que guardava rancor de Yun-Shi, iria atacá-lo neste momento. Completamente pego de surpresa e muito perto de Wu-Pei para se esquivar, Lu Shangzeng foi lançado voando a dezenas de quilômetros de distância enquanto sangue jorrava de sua garganta. Enquanto isso, Wu-Pei correu para o lado de Yun-Shi, agarrou-o, reuniu todo o seu poder e correu em direção ao horizonte. Lu Shangzeng pressionou a mão no peito e olhou sombriamente para Wu-Pei em fuga. Wu-Pei. Um rugido selvagem explodiu atrás de Wu-Pei. Yun-Shi não é mais o filho divino Messias. Ele é o herege que todos desejam eliminar. Você quer dizer arrastar todo o reino do Deus flamejante para a sepultura com você? Sangue escorria entre os dentes de Wu-Pei. Ele não respondeu nem diminuiu a velocidade nem um pouco. Embora Lu Shangzeng estivesse ferido, ele ainda era muito mais rápido que Wu-Pei. À medida que a distância entre eles diminuía cada vez mais, Lu Shangzeng ameaçou em um tom ainda mais sombrio do que antes. Ainda não contei a ninguém sobre isso. Vou lhe dar uma última chance de mudar de ideia, considerando nossa amizade. Dê Yun-Shi para mim. Ou o reino do Deus flamejante não será a única coisa que irá acontecer com você. Uma guerra estava acontecendo na cabeça de Wu-Pei, mas ele ainda não falava nem diminuía o ritmo. De repente, suas pupilas encolheram. Ele sentiu duas auras incrivelmente poderosas vindo em sua direção. Ambas eram mais fortes que ele. Os mestres das auras apareceram diante dele na respiração seguinte. Um deles foi Jun Shilei, um dos profundos praticantes que entrou no reino divino do paraíso eterno com ele. A outra pessoa era seu mestre, o soberano da espada Jun Alming. Capítulo 1708. Não devo nada a você. Jun Alming e Jun Shilei foram duas das pessoas que escolheram não se despedir da imperadora diabólica punidora dos céus. Quando eles viram Lu Shangzeng e Wu-Pei, eles também viram o inconsciente Yun-Shi. E a energia sombria e odiosa que emanava de seu corpo. Wu-Pei finalmente parou. Seu caminho foi bloqueado pelos soberanos da espada e suas costas foram cortadas por Lu Shangzeng. Ele cerrou os dentes com força, mas não havia absolutamente nada que pudesse fazer neste momento. Lu Shangzeng rapidamente alcançou Wu-Pei, mas seu poderoso autocultivo o impediu de incapacitar Wu-Pei ou arrebatar Yun-Shi das mãos de Wu-Pei. Curvando-se, respeitosamente a Jun Alming, ele disse: Júnior Lu Shangzeng cumprimenta Sênior Soberano da Espada. Jun Alming assentiu levemente antes de lançar um olhar para Jun Shilei.
Ele podia sentir sua aura instável e o conflito dentro de sua mente. Ler, disse Junhao Ming, estou muito feliz em ver o quão longe você chegou depois de 3.000 anos de cultivo no reino divino do paraíso eterno, mas você não foi capaz de formar seu coração de espada. Até hoje, não é? É porque está preso na gaiola conhecida como mundo secular. Você entende o que eu estou dizendo? Jun Shilei. Obedecer ao seu coração também é obedecer ao seu coração de espada, disse Junhao Ming calmamente. Jun Shilei ergueu lentamente a espada e agarrou a espada sem nome nas costas. Clang. No momento em que a espada, sem nome, saiu de sua bainha, os meteoritos circundantes foram imediatamente reduzidos a pó por sua aura de espada invisível. De volta à batalha da outorga dos deuses, Jun Shilei usou a espada inominável força e feriu profundamente Yunshi com sucesso em 2 ataques. No entanto, Yunshi não só foi capaz de impedi-la de lançar seu terceiro ataque, como também, sem saber, gravou sua imagem em seu coração de espada. Como resultado, ela não foi capaz de formar completamente seu coração de espada, apesar de 3.000 anos de cultivo. Hoje, Jun Shilei tinha controle total sobre a espada sem nome. Ela também foi intitulada Pequena Soberana da Espada no Reino dos Deuses. Seu domínio de espada ganhou vida instantaneamente e dezenas de milhares de espadas apareceram ao seu redor. Entretanto, seu alvo era Lu Shangsen, não Yunshi. Além disso, uma poderosa onda de energia atingiu o Opoiun antes que ele pudesse reagir e o derrubou para longe de Lu Shangsen. O Opoiun ficou atordoado por um segundo, mas rapidamente voltou a si e saiu correndo como um meteoro. Chocado, Lu Shangsen estava prestes a persegui-lo quando Jun Shilei o prendeu dentro de seu domínio de espada. Ele era poderoso o suficiente para que derrotar Jun Shilei fosse apenas uma questão de tempo, mas o soberano da espada estava bem ao lado dela. Ele disse com urgência enquanto anulava os ataques de Jun Shilei, Senhor soberano da espada, Fada Jun, você pode não saber disso porque não esteve no limite do caos primordial, mas Yunshi acabou de provar que é uma pessoa diabólica. Neste momento, todos os imperadores divinos, incluindo o próprio monarca dragão, ordenaram que Yunshi fosse morto a todo custo. Haverá consequências graves se não acabarmos com ele aqui. Mas a aura da espada de Jun Shilei só se tornou ainda mais violenta. À primeira vista, parecia que Junhao Ming estava planejando deixar seu aluno fazer todo o trabalho, mas um observador atento notaria 3 raios de espada do tamanho de agulhas se formando atrás de suas antigas pupilas. Os olhos de Lu Shangsen mudaram ligeiramente. Neste ponto, até mesmo um tolo perceberia que os soberanos da espada escolheram proteger Yunshi apesar do fato de que ele agora era uma pessoa diabólica. Ele abandonou todos os títulos honoríficos e disse em tom baixo, Senhor soberano da espada, você entende as consequências de defender uma pessoa demoníaca, não é? Ele é uma pessoa diabólica, é verdade, disse Junhao Ming em um tom sereno, mas não havia dúvidas sobre o poder por trás de sua voz. Mas ele também é nosso benfeitor e o homem que salvou o mundo. Sua malícia é apenas um grão de poeira comparada à bondade que ele fez a este mundo. Aqueles que desejam matá-lo não o fazem porque odeiam demônios ou porque querem defender o mundo. É porque são movidos pelo ciúme e pelo feio desejo de não serem superados para sempre. Xi. Um buraco sangrento apareceu de repente entre as omoplatas de Lu Shangsen. Um instante depois, dezenas de feridas idênticas apareceram em todo o seu corpo também. Ele sofreu um forte golpe depois que o Opoiun o emboscou de perto e ignorou para perseguir o Opoiun com todo o seu poder. Agora, ele estava enfrentando Jun Shilei e Junhao Ming ao mesmo tempo. Este último pode não tê-lo atacado ainda, mas a enorme pressão que ele exalava era suficiente para colocá-lo em grave perigo. Lu Shangsen olhou com ódio para a dupla que bloqueava seu caminho enquanto o soberano da espada continuava. Por 50.000 anos, este experimentou muitas coisas e salvou inúmeras vidas ao longo de sua vida. Ele não está exagerando seu valor próprio quando se autodenomina um homem de grande virtude e prestígio, está? Até o mundo decidiu honrá-lo com o título de soberano por todas as boas ações que ele fez. Todo mundo sabe que você guarda rancor de Yunshi e que o deus da chama Opoiun é um amigo próximo de Yunshi. Se você acusasse a mim e a Opoiun de defender Yunshi, você acha que o mundo escolheria acreditar em suas palavras em vez das minhas e de Opoiun? Se este soberano negasse sua acusação e isentasse o Opoiun de qualquer delito, como você acha que o mundo reagiria? Você acha que eles acreditarão em você ou desprezarão sua mesquinhez?
A fúria selvagem apareceu nas feições de Lu Shangzeng por um instante. Quando ele era mais jovem, ele era o famoso jovem mestre Shangzeng, do qual ninguém na região divina leste tinha ouvido falar. Quando ele emergiu do reino divino do paraíso eterno como um mestre divino de nível 7, sua conquista foi coroada como um milagre que abalou todo o reino dos deuses. Mas até mesmo uma criança poderia dizer que sua reputação estava milhões de quilômetros atrás da do soberano da espada. Se ele declarasse que os soberanos da espada estavam defendendo um Shi, tudo o que conseguiria seria dar um tapa em seu próprio rosto, a menos que tivesse provas suficientes. Decidindo-se, Lu Shangzeng se afastou abruptamente de Jun Shilei em uma explosão de relâmpagos. Ofegante, ele disse, tudo bem, admitirei a derrota hoje. Eu vou recuar. Juro que não contarei a ninguém sobre o seu envolvimento. E, claro, o de Wupoin também. Mas a pressão que pressionava seu corpo não desapareceu. Jun Shilei ainda estava apontando a espada sem nome para seu plexo solar. Mestre, eu não confio nele, disse Jun Shilei friamente. Foi apenas uma desculpa. Lu Shangzeng poderia acusar Jun Almingo quanto quisesse, mas a única pessoa que seria manchada seria ele mesmo. No entanto, eles não podiam deixar Lu Shangzeng ir agora. Era muito provável que ele tentasse rastrear o Wupoin Yanxi no segundo em que ele perdesse a razão. A urgência queimou dentro do coração de Lu Shangzeng, mas ele manteve uma fachada calma e tentou tranquilizar a dupla novamente. Isso mudou imediatamente quando ele sentiu 3 pequenos raios de espada ao seu redor. Todos os 3 raios da espada eram incolores, disformes e até mesmo sem aura, mas seu coração batendo descontroladamente lhe dizia que eles eram tão reais quanto o sangue em seu corpo, e cada um deles pressionava um ponto vital. Imaginação. Espada, murmurou Lu Shangzeng. Sua voz estava claramente trêmula. Até mesmo Jun Shilei estava olhando fixamente para os 3 raios da espada. Você reconhece essa espada? Jun Alming comentou com indiferença. Parece que seu mestre realmente esconde muito pouco de você. Exceto os reinos reais. Lu Guxi era supostamente o profundo praticante número 1 da região divina e eterna, e o soberano da espada é o segundo. Ninguém jamais testemunhou uma batalha entre a dupla. No início, o soberano da espada era o profundo praticante mais forte por trás dos reinos reais. Ele acabou sendo substituído por Lu Guxi porque sua aura ficou claramente mais forte, depois que ela retornou ao reino das bordas sagradas. Mas há muito tempo atrás, Lu Guxi disse pessoalmente a Lu Shangzeng que ela havia desafiado o soberano da espada para uma luta antes de retornar ao reino das bordas sagradas. No entanto, ele quase a matou com sua espada da imaginação. Mais tarde, Lu Guxi foi aclamado como o profundo praticante mais forte dos dois, mas o soberano da espada não levantou objeções. Foi porque ele estava chegando ao fim de sua vida, e ele não poderia se importar menos com sua fama naquele momento. Seu maior desejo naquele momento era encontrar um sucessor digno. Os céus responderam ao seu desejo e concederam-lhe Jun Shilei. Foi por isso que Lu Shangzeng sempre agiu como um júnior respeitoso diante do soberano da espada. Foi por isso que os reinos reais respeitaram o soberano da espada mais do que Lu Guxi. Antiguidade. A antiguidade era apenas uma piada. A força era o maior fator para ganhar o respeito. Além disso, a facção do soberano da espada não poderia ser medida apenas pelo cultivo. Suas artes de espada eram ainda mais assustadoras que seu cultivo. Senhor soberano da espada. Você vai me matar? Lu Shangzeng perguntou, baixinho. Ele não ousou mover nenhum músculo. Lu Shangzeng não ficou surpreso por Jun Alming não ter participado do ataque de Jun Shilei. Ele era o soberano da espada. Ele não se dignaria a atacar um júnior. Mas ela nunca imaginou que iria invocar a espada da imaginação que colocava uma expressão assustadora no rosto de sua mestra toda vez que ela falava sobre isso. Foi ridículo. Mesmo ele não achava que merecia a honra de ser morto por esta técnica de espada. Ele. Jun Alming riu. Por que eu mataria você? Seu mestre e eu mal nos conhecemos e não há rixa entre você e eu. Tirar sua vida agora só traria uma calamidade sem fim para mim e meu discípulo. O soberano da espada então correu ao lado de Lu Shangzeng antes de estender uma mão antiga. Agora, por favor, abra sua alma para que eu possa apagar a última hora de sua memória. Lu Shangzeng cerrou os dentes e ficou branco como um lençol. Foi tolice permitir que outra pessoa entrasse na alma. Se a outra parte tivesse alguma má intenção em relação a ele, eles poderiam facilmente destruir seu mar de almas.
No entanto, o soberano da espada estava certo. Ele não tinha motivo nem coragem para matá-lo porque isso prejudicaria o futuro de Junshilei. Se ele concordasse, perderia completamente a iniciativa. Mas se ele discordasse, a energia pressionando seus pontos vitais era a espada da imaginação que quase tirou a vida de seu mestre. Ok. No final, Lu Shanseng não teve escolha senão submeter-se à ameaça. Este Júnior obedece à vontade do seu superior. O soberano da espada acenou com a cabeça e injetou um pedaço de sua alma no mar de almas de Lu Shanseng. Um tempo depois, Lu Shanseng estremeceu antes de desmaiar completamente. A espada da imaginação se dissipou depois disso. No entanto, a pele de Jun Ming ficou um pouco mais pálida. Vamos. Jun Ming se virou e começou a viajar, indo na direção oposta de onde o Poyun havia fugido. Junshilei seguiu silenciosamente atrás dele, por um tempo, mas ela não conseguiu evitar perguntar, por que, mestre? Por que você usou a espada da imaginação? Lágrimas escorreram de seu rosto no momento em que ela perguntou por quê. Criar a espada da imaginação reduziu o tempo de vida de alguém. E no caso de Jun Ming, para começar, ele mal tinha mais tempo de vida. Mas Jun Ming sorriu facilmente e disse, afinal, ele é Lu Shanseng. Ele não teria se submetido tão rapidamente se eu não tivesse usado a espada da imaginação, e o tempo é essencial, considerando as circunstâncias. Jun Ming ergueu a mão e segurou a lágrima de Junshilei. Ele se sentiu exausto porque seu corpo estava chegando ao fim de sua vida, mas o sorriso em seu rosto só ficou mais feliz e gentil. Se não fosse por Yunshi, seu talento teria sido prejudicado, além do ponto sem volta. Você é a continuação do meu coração de espada e da minha vida. Qualquer favor concedido a você também pode ser concedido a mim. É por isso que estou feliz por poder retribuir o favor que ele me estendeu antes do meu último dia. Você deveria estar feliz por minha causa, Shilei, não triste. Sim, mestre, Junshilei respondeu, mas ela não conseguiu evitar que as lágrimas escorressem de seu queixo. Ela havia perdido a conta das vezes em que se arrependeu de sua imprudência quando era mais jovem. Mas a coisa mais cruel sobre o destino era que era impossível reverter com arrependimento. Estou feliz que você seja capaz de se libertar dos costumes sociais e obedecer ao seu coração, mas... Jun Ming olhou para longe e suspirou com o peso de 50.000 anos de experiência atrás de seus olhos. Não há mais lugar para ele neste mundo e ninguém pode saber o que ele se tornará no futuro. Suspirar. Enquanto isso, o Poyun finalmente parou novamente quando o reino da luz envidraçada apareceu na frente dele. Ao mesmo tempo, a pessoa para quem ele usou toda a sua força para enviar uma transmissão de som apareceu na sua frente. Foi Shuin-Jiui. Shuin-Jiui sentiu uma aura sombria antes mesmo de o Poyun aparecer em sua visão. No momento em que ela chegou perto, seu olhar foi imediatamente atraído para o inconsciente Yunshi. O Poyun empurrou Yunshi na direção de Shuin-Jiui enquanto ofegava pesadamente. Ele perguntou, você vai mantê-lo seguro? Certo. Shuin-Jiui imediatamente envolveu a figura e a aura de Yunshi em uma espessa barreira de água antes de perguntar, alguém estava te seguindo? Não sei, ele respondeu. Obrigado. Shuin-Jiui estava prestes a sair depois de agradecer a Wu Poyun, mas este a chamou. Espere, gritou Wu Poyun antes de baixar a voz. Não diga a ele que fui eu quem o trouxe aqui. Também, por favor, dê a ele minha mensagem depois que ele acordar. Correr. Corra para a região divina norte e nunca mais volte. Entendi. Isso foi tudo que ela disse antes de sair apressadamente com Yunshi. Cada segundo que Yunshi ficava exposto era um segundo de perigo adicional para todos eles. O Poyun se virou e cerrou os punhos com força. Olhando para o vasto espaço à sua frente, ele murmurou para si mesmo, lembre-se, Yunshi. Eu não te devo mais nada. Isso mesmo. Eu não devo mais nada a você, o Poyun murmurou quando finalmente voltou ao presente. Ele inconscientemente estendeu sua mão em direção a um galho gelado que estava coberto de folhas com o nome de Yunshi nele. Era uma planta pura e linda, então por que machucava tanto seus olhos e sua alma? Por quê? Ele agora era uma pessoa diabólica. Então por quê? Rei do reino do Deus flamejante. Justo quando a palma da mão estava prestes a tocar o galho gelado, uma voz fria de repente soou atrás dele. O Poyun congelou. No entanto, um pouco de fogo vazou das pontas dos dedos e derreteu metade do galho gelado em um instante.
Capítulo 1709. Amor não correspondido. O galho gelado derreteu em vapor e desapareceu num piscar de olhos. O Upoion se virou e viu Mu Feixuí imediatamente. No entanto, ela estava olhando para o vapor, que se dissipava e não para ele. Fada Feixuí. O Upoion congelou no meio do movimento, esquecendo de retirar até mesmo sua própria mão. Mu Feixuí apareceu na frente de Upoion e convocou uma onda de energia gelada para seus dedos. Um momento depois, o galho gelado apareceu mais uma vez, mas as gravuras nas folhas haviam desaparecido. Desculpe. O pânico passou pelos olhos de Upoion. Fiquei tão fascinado pela planta que perdi o controle. Uma respiração. 2 respirações. O silêncio durou um breve momento antes de Mu Feixuí se virar para olhar para ele com as pupilas geladas e sem emoção com as quais ele estava familiarizado. Que negócios você tem com o Palácio da Fênix de Gelo, rei do reino do Deus Flamejante? Este rei. Eu só. O Upoion finalmente recuperou o bom senso e retirou a mão. Tenho negócios com o rei do reino Binjin e decidi passar por aqui antes de vê-la. Embora ele tivesse adquirido prática e confiança suficientes para enfrentar qualquer rei de um reino superior como um verdadeiro igual, por alguma razão ele nunca conseguiu controlar sua respiração ou batimentos cardíacos na frente de Mu Feixuí. A mestra da seita está em cultivo isolado. Agora e não está em condições de receber um convidado. Por favor, retorne, rei do reino do Deus Flamejante, disse Mu Feixuí. O Upoion recuperou o fôlego e se acalmou. Quando ele lembrou os nomes no galho gelado, sua confusão lentamente se transformou em uma determinação sem precedentes. Olhando diretamente nos olhos de Mu Feixuí, ele disse: verdade seja dita, estou aqui para ver você. Na verdade, eu. Você pode voltar agora que me viu. A resposta de Mu Feixuí foi tão indiferente como sempre. Seu semblante era requintado e seus olhos eram cristalinos, mas eram completamente desprovidos de qualquer emoção. Você é o rei do reino do Deus Flamejante. Não é certo você se rebaixar e visitar o discípulo de um reino estelar intermediário. Ela imediatamente passou por Upoion e foi, em direção à saída depois de dizer isso. Feixuí. O Upoion se virou abruptamente e gritou o nome dela diretamente. Você ainda está agarrado a Inchi? A tranquilidade em seus olhos foi ligeiramente perturbada, mas ela não parou de andar nem respondeu à acusação dele. Ele nunca se importou com você. O Upoion levantou a voz. Era tarde demais para retirar suas palavras, então ele finalmente descartou toda a hesitação em seu coração. O rei do reino Xuanyin uma vez tentou casar vocês dois como casais de cultivo, mas ele recusou o pedido, não foi? Foi ele quem me disse isso. Mu Feixuí finalmente parou, mas seu rosto permaneceu inexpressivo como sempre. Ela disse calmamente: se ele ocupa um lugar no meu coração, o que importa se ocupa um lugar no coração dele ou não? Foi sua maneira indireta de aconselhar o Upoion a deixá-la ir. Mas, em última análise, o fogo e o gelo não eram o mesmo elemento. Mas ele é uma pessoa diabólica. Uma pessoa diabólica. Uma pessoa diabólica. O Upoion rosnou 3 vezes seguidas. As regras da sua própria seita exigem que você mate qualquer pessoa demoníaca que encontrar. Ele correu na frente de Mu Feixuí e olhou nos olhos dela. Não só isso, ele foi recentemente aclamado como o mestre diabólico da região divina norte. Ele agora é o pior tipo de pessoa demoníaca que você pode imaginar. Todos os imperadores divinos das 3 regiões divinas pensam nele como uma ameaça, e não há lugar para ele neste mundo além das terras sombrias da região divina norte. Então por que você ainda se recusa a desistir? O mestre, diabo. Mu Feixuí sussurrou. Seus olhos azulados ficaram nebulosos por um momento. Como esperado dele. Ele brilha como nenhum outro, mesmo quando empurrado para o abismo mais escuro. Apesar de estar bem na frente de Mu Feixuí, o Upoion ainda não conseguia se ver nos olhos dela. Não só isso, ele viu um olhar que nunca tinha visto nela antes quando lhe disse que Yanxi havia se tornado o mestre diabólico. Em vez de medo, seus olhos estavam cheios de admiração e saudade. Emoções que ele sabia que nunca seriam suas por toda a eternidade. As pupilas de Upoion se arregalaram silenciosamente quando uma chama caótica ameaçou transformar todo o seu coração em cinzas. Ele não conseguia entender por que não conseguia arrancar nenhum olhar dela, embora agora fosse tão alto quanto as próprias estrelas. Além disso, ela estava completamente obcecada por um homem que a rejeitou e nunca amou. Você sabe quantas mulheres ele tem?
Com a mente completamente desordenada, Wu Poin começou a perder de vista seus próprios valores. Ouvi dizer que ele tinha várias esposas e concubinas nos reinos inferiores. Até ouvi dizer que ele já tem um filho. Shui Meilin, a filha do rei do reino, da luz envidraçada, está noiva dele. O imperador divino lunar é sua ex-esposa. O deus estelar do massacre celestial é afiliado a ele, e até mesmo seu mestre há rumores de compartilhar um adúltero. De repente, ele se lembrou do quanto Mu Feishui respeitava Mu Xuanlin e se conteve antes de terminar a frase. Mais uma vez, Mu Feishui passou por ele sem dizer uma palavra. Novamente, Wu Poin se virou e olhou para as costas dela. Ele era um rei de um reino superior, a estrela mais brilhante da história do reino do Deus Flamejante. Então por que ele estava se sentindo tão desamparado e preso? Por quê? Eu não entendo. Por que ele é tão importante para você? Por quê? Seus passos eram silenciosos, seu olhar estava desfocado. Ela sussurrou para ele e para si mesma. Por quê? Ele é um Shi. Poin congelou. Ele não moveu um músculo mesmo depois que Mu Feishui desapareceu completamente de sua vista e de seus sentidos. Ele não sabia quanto tempo ficou assim até que uma voz fria entrou em seus ouvidos. As mulheres da seita Fênix de Gelo normalmente não amam, mas quando fazem, não desistem até morrerem. Mu Bingjun caminhou lentamente até Wu Poin. Rei do reino do Deus Flamejante, por favor, deixe Feishui para trás. Não resultará em nada, não importa o quanto você tente. Alguém com seu status deveria ser capaz de encontrar inúmeras mulheres que se adaptam melhor a você. Então por que você insiste em perseguir um sonho que nunca se tornará realidade? Wu Poin finalmente recuperou os sentidos e sorriu rigidamente para Mu Bingjun. Sinto muito por ter mostrado a você uma aparência tão feia, rei do reino Bingjun. Vou me despedir agora. Ele saltou no ar depois de dizer isso. Rei do reino do Deus Flamejante, foi você quem reprimiu a agitação das profundas bestas na cidade do sul mais cedo? Mu Bingjun perguntou. Mas Wu Poin estava muito absorto em suas próprias emoções para lhe dar uma resposta. Um ano se passou num piscar de olhos. Na verdade, foi um ano bastante pacífico. O reino divino do monarca, Brahma, estava se recuperando depois que perderam 3 deuses Brahma para Jeua, e depois que a deusa monarca Brahma escapou. Não houve grandes notícias do reino e Qian Fantian não se mostrou em público desde então. No entanto, havia rumores de que eles haviam encontrado novos sucessores para o poder divino do monarca Brahma dos 3 deuses Brahma. O reino do deus estelar também estava em declínio depois que seus números foram reduzidos a 6 deuses estelares, e Xing Joikong permaneceu desaparecido até hoje. Os forasteiros pensaram que levaria pelo menos várias gerações antes que o reino do deus estelar pudesse se recuperar do desastre do infante maligno, mas os 6 deuses estelares sabiam que não teriam futuro a menos que encontrassem a roda do deus estelar novamente. A perda de seu imperador divino era apenas um assunto trivial comparado a isso. O reino do deus lunar estava tão silencioso como sempre. Corria o boato de que o imperador divino lunar vinha cultivando em reclusão e rejeitando todos os visitantes. O reino divino do paraíso eterno ainda não havia reaberto suas fronteiras desde a morte do príncipe herdeiro do paraíso eterno. Corria o boato de que eles estavam se preparando para coroar um novo príncipe herdeiro, mas não convidariam estranhos para a cerimônia. Embora a velocidade com que o reino divino do paraíso eterno coroou um novo príncipe tenha sido mais rápida do que todos esperavam, isso não foi uma grande surpresa. Corria o boato de que o imperador divino do paraíso eterno estava querendo se aposentar há 2 ou 3 anos, e parecia que a coroação era uma prova circunstancial desse boato. Além disso, todos entenderam que era uma maneira do imperador divino do paraíso eterno se recuperar de sua perda o mais rápido possível. No entanto, outro boato estava se espalhando secretamente entre os reinos estelares inferiores e médios. Ouvi dizer que o reino divino do paraíso eterno tem enviado pessoas para as fronteiras da região divina, norte com bastante frequência ultimamente. Eu não estou mentindo. Os rumores estão se espalhando da região divina leste e dos reinos norte da região divina oeste, os reinos estelares mais próximos da região divina norte. Portanto, pode muito bem ser verdade. Eu também ouvi que a razão pela qual o reino divino do paraíso eterno está coroando um novo príncipe herdeiro mais cedo do que o esperado é porque o imperador divino do paraíso eterno está planejando concentrar toda a sua atenção na região divina norte e massacrar o povo diabólico. Ah? Mas por que ele faria isso? Você se lembra daquele boato de um ano atrás?
aquela que também se espalhou pela região divina norte. Aparentemente, o imperador divino do paraíso eterno levou sorrateiramente Zhou-Qingshan para a região divina norte, só Deus sabe por quais razões. Dizem até que Zhou-Qingshan foi morto lá. Há um ano, esse boato era completamente inacreditável, mas se combinarmos isso com o que sabemos agora, HSSS, não pode ser verdade, certo? Zhou-Qingshan realmente morreu na região divina norte. O reino divino do paraíso eterno fechou suas fronteiras para se preparar para a vingança a todo esse tempo. Zhou-Qingshan é filho da primeira esposa do imperador divino do paraíso eterno. Não seria exagero dizer que ele o considerava tão importante quanto considerava sua própria vida. Se Zhou-Qingshan realmente foi morto pelo povo diabólico, então eu não ficaria surpreso com a reação do imperador divino do paraíso eterno. Aqueles bastardos feios que chamamos de pessoas diabólicas deveriam ter morrido há muito tempo, mas é muito difícil tirá-los se eles não saírem de sua gaiola de cachorro. Caso contrário, as 3 regiões divinas teriam dado as mãos e destruído a região divina norte há muito tempo. No final, tudo isso são apenas rumores. É uma boa história, mas não muito mais. Sim. Não é como se as pessoas do nosso nível pudessem adivinhar o que o reino divino do paraíso eterno está planejando de qualquer maneira. Assim como antes, esses rumores se espalharam lentamente, mas conseguiram chegar a um número surpreendente de lugares. Embora cada um fosse tão inacreditável quanto o anterior, e fosse um fato que a maioria das pessoas o tratava como um material de fofoca mais do que qualquer outra coisa, quando alguns deles se lembraram daquele boato esquecido de um ano atrás. Parecia haver uma conexão entre os dois. Região divina norte, mar de ossos da escuridão eterna. A antiga energia Yin podia ser vista circulando indefinidamente acima do mundo das trevas. Algumas horas depois, o mar de ossos das trevas eternas voltou ao silêncio com um estrondo. Então, um homem coberto de vestes pretas esfarrapadas e uma aura diabólica emergiu lentamente da escuridão. Estrondo. No momento em que ela apareceu, sob o céu, as nuvens começaram a rugir de medo novamente. Foi porque o deus diabo que era temido pelo próprio caminho celestial tornou-se ainda mais forte. No momento em que os 3 ancestrais Yama que guardavam a entrada viram Yunshi, eles imediatamente caíram de joelhos e gritaram, parabéns pela sua descoberta, mestre. Atrás deles, os Yamadevios também se ajoelharam no chão e gritaram bem alto, parabéns pela sua descoberta, sua magnificência. Yunshi levantou lentamente as mãos. Nas palmas de suas mãos havia uma escuridão mais profunda e negra, e cruzando seus lábios havia um sorriso sinistro que o gelou todo o distrito imperial de Yama. Graças à antiga energia Yin do mar de ossos da escuridão eterna, ele foi capaz de subir do nível 8 do reino do soberano divino para o nível 9 do reino do soberano divino em apenas um ano. E hoje, ele alcançou o nível mais alto do reino do soberano divino. Reino, nível 10. Ele e Xiao prometeram um ao outro que no dia em que ele se tornasse um soberano divino nível 10. Foi o dia em que levantaram a cortina sobre sua vingança. 4 anos foi um tempo muito curto. Mas para ele já estava atrasado há muito tempo. Ele não podia esperar nem mais um segundo. Capítulo 1710. Levantando a cortina da guerra finalmente conseguimos avançar. Qian Ying apareceu ao lado de Yunshi. Ela o olhou de cima a baixo uma vez antes de dizer, você usou a energia Yin primordial no mar de ossos da escuridão eterna para aumentar seu cultivo em 2 níveis. De acordo com essa velocidade e o gargalo aparentemente inexistente de suas profundas veias do Deus maligno, você será capaz de romper os limites do reino do soberano divino e se tornar um mestre divino em cerca de 4 ou 5 anos. É o bastante. Yunshi se virou. Vamos retornar ao reino do saqueamento anímico. Quando eles chegaram ao reino do saqueamento anímico, a bruxa Shani e a bruxa Yu vieram recebê-los de volta. Sua magnificência. Depois de passarem pelo crescimento sombrio de Yunshi por um ano inteiro, as bruxas, os comensais da lua e os demônios Siama alcançaram uma compatibilidade ainda maior com seus poderes de deus diabólico. O cultivo de Yu e Shani também cresceu aos trancos e barrancos e eles alcançaram o 9º nível do reino do mestre divino. Se não fosse pelo crescimento sombrio de Yunshi, eles precisariam de pelo menos 1000 anos para alcançar esse nível de cultivo. Onde está seu mestre? Yunshi perguntou. Vossa Magnificência, mestre, não esteve na região sagrada durante este período de tempo. No entanto,
A mestra já recebeu a notícia da descoberta do mestre diabólico, então ela deve retornar em breve. Assim que Shani terminou de falar, uma voz sedutora e sedutora soou em seus ouvidos. Oh meu Lord, Devil Master, você está realmente tão ansioso por ação? Qualquer um saberia que essas palavras estavam se referindo à ânsia de vingança de Yunxi, mas quando Xiao as disse, parecia que ela estava tentando flertar com ele. A cor floresceu instantaneamente nas bochechas de Yun e Shani enquanto eles abaixavam suas cabeças delicadas. Xiao parecia tão sedutoramente sedutor como sempre, mas desta vez, ela parecia um pouco cansada também. Depois que Yunxi foi coroado mestre diabólico, ele passou a maior parte de seu tempo cultivando ou concedendo a bênção da calamidade eterna das trevas às elites da região divina norte. Ele também usou Dark Grout nos indivíduos que formavam o núcleo da força de seu exército. Xiao foi deixada sozinha para administrar toda a região divina norte. Alcancei o 10º nível do reino do soberano divino. O rosto de Yunxi estava impassível, mas uma camada de energia negra e opaca girava ao redor dele agitadamente. Podemos começar. Yunxi tinha o domínio máximo sobre a profunda energia das trevas, então era muito raro ver sua energia das trevas ficar um pouco fora de controle. Ele realmente se cansou de esperar. Os demônios, em seu coração, nunca pararam de atormentá-lo durante os últimos anos que passou na região divina norte. Eles o atacaram por dentro em frenesi, como se estivessem constantemente tentando se libertar da prisão de seu corpo. Tudo bem. Xiao não tentou dissuadi-lo como Qian Yinger fez. Ela apenas assentiu lentamente com a cabeça. O cenário já está montado. A única coisa que resta a fazer é abrir esta cortina escura. No entanto, antes de começarmos a sério, precisamos levar em conta todas as variáveis novamente. Xiao voltou seus lindos olhos para ele. Yunxi, você ainda está decidido a ter esse lugar como nosso primeiro palco? Sim. Yunxi levantou um braço e um caldeirão branco acinzentado apareceu imediatamente na frente dele. Este era o caldeirão do grande vazio que Yunxi havia saqueado do corpo do honorável Tai Yin depois de matá-lo no reino divino do começo absoluto. Como um artefato que o reino divino do paraíso eterno herdou dos deuses, o caldeirão do grande vazio não era apenas o profundo artefato espacial mais forte no reino divino do paraíso eterno. Foi o profundo artefato espacial mais forte em toda a região divina leste. A gigantesca formação dimensional que conectou o reino divino do paraíso eterno às fronteiras do caos primordial, aquela que foi construída por causa da calamidade carmesim, foi construída usando o caldeirão do grande vazio como seu núcleo. No entanto, era necessário possuir o poder divino do céu eterno para ativar o poder central do caldeirão do grande vazio. Se alguém de fora colocasse as mãos no caldeirão, ele poderia forçá-lo a abri-lo, mas não seria nada mais do que um artefato morto inútil. Xiao estendeu a mão e moveu o caldeirão do grande vazio para o lado dela. Ela guardou e disse com uma voz suave, falando nisso, uma notícia interessante veio recentemente do reino divino do paraíso eterno. Que novidades? Perguntou Qian Yinger. O reino divino, do paraíso eterno está prestes a eleger um novo príncipe herdeiro em cerca de um mês. Está acontecendo tão rapidamente que até eu acho bastante estranho, disse Xiao languidamente. Depois que Yunxi melhorou sua compatibilidade com a energia das trevas, os profundos praticantes da região divina norte puderam controlar completamente e retirar sua aura das trevas mesmo quando deixassem os limites de seu ambiente sombrio. Eles não precisavam mais se preocupar em perder o controle e ter suas identidades expostas. Uma enorme lacuna de informação começou a se formar entre a região divina norte e as outras regiões divinas por causa disso. No entanto, isso era algo que 3 regiões divinas não haviam notado e quando o fizessem, seria tarde demais. Zhou Qingfen, Qian Yinger, imediatamente nomeou a pessoa que ela achava ser o candidato mais provável. Depois disso, ela soltou uma risada desdenhosa. HMPH, apenas mais um pedaço de lixo. Não havia ninguém do reino divino do paraíso eterno em sua geração que fosse digno de sua atenção. Quem é não é importante. Xiao deu uma risada suave. Assim que obtive essa notícia, imediatamente aproveitei a situação e ajudei o reino divino do paraíso eterno a espalhar a notícia. Mas acabei deixando-o hoje em maltrapilho. Se meu Lord Vilmaster tiver tempo livre, não se esqueça de regá-lo um pouco. Esta é realmente uma boa oportunidade, respondeu Yunxi com uma voz fria. Oh! Xiao de repente voltou seus lindos olhos para ele.
Um sorriso floresceu em seu rosto, fazendo com que sua sedução encantadora permeasse o ar. Então meu Lord Vilmaster não se opõe a recompensar o Jin com seu néctar. Então pedirei ao Jin para receber sua recompensa um pouco mais tarde. Se você recompensar apenas uma pessoa, você não tem medo de que as outras 8 bruxas comecem a se sentir negligenciadas? Qianlingir respondeu com um bufo suave. Suas sobrancelhas se curvaram em crescentes enquanto um pequeno sorriso brincava em seus lábios. Por que você simplesmente não entrega todas as 9 bruxas para ele para evitar qualquer favoritismo? Ele certamente ficará mais do que feliz em ajudá-los. Antes de entrarmos no palco, concederei crescimento sombrio a todos eles mais uma vez. Yunxi disse essas palavras brevemente antes de se virar e sair. Xiuyou deu um suspiro suave, mas seus lábios se curvaram, em um sorriso sedutor depois disso. Ah, que pouco romântico. Qianlingir respondeu friamente. Agora que finalmente chegamos a esse ponto, sua mente está definitivamente fixada no que aconteceu naquela época. É também por isso que parei de tentar dissuadi-lo. O sorriso sedutor de Xiuyou desapareceu lentamente enquanto ela dizia essas palavras. Uma luz fria e sombria começou a brilhar silenciosamente em seus olhos. Durante o ano passado, tenho observado as mudanças na região Divina Norte enquanto analiso os cenários de batalha em que podemos nos encontrar. Mesmo que a força das elites da região Divina Norte não possa ser comparada a nenhuma das 3 regiões divinas, nós podemos de fato levantar a cortina da guerra. Porque o fator decisivo final não é a força combinada de ambos os lados. É Yunxi. Embora a força dos escalões superiores da região Divina Norte tivesse passado por uma verdadeira transformação durante o ano passado, eles ainda eram muito mais fracos do que os especialistas de qualquer outra região divina. Isso era algo que não podia ser negado. Contudo, Qianlingir não ficou surpresa com a declaração de Xiuyou. Seus olhos dourados também ficaram frios quando ela perguntou, então, o que as outras regiões acham da coroação de Yunxi como mestre diabólico da região Divina Norte? Uma marionete, respondeu Xiuyou, e bastante patética. Exatamente como esperado. Qianlingir soltou uma risada seca. Ela não teve escolha a não ser admitir uma coisa. Se ela não tivesse estado ao lado de Yunxi nesses últimos anos, se ela ainda fosse alguém que pertencesse à região Divina Leste, ela definitivamente compartilharia a mesma opinião que eles. Afinal, como poderia um Júnior, que não teve escolha a não ser fugir pateticamente para a região Divina Norte quando estava sendo caçado por todas as regiões divinas, realmente se tornar o mestre diabólico da região Divina Norte? Foi porque ele possuía o legado do deus maligno. Não importava o quão patética e indigente fosse a região Divina Norte, isso ainda era ridículo demais. Mesmo que todos nas 3 regiões divinas soubessem sobre o retorno da Imperadora Diabólica Punidora dos Céus, mesmo que soubessem que Yunxi havia dado seu legado, ainda seria uma piada para eles. Na verdade, isso poderia solidificar ainda mais seu status de fantoche em suas mentes. O Imperador Divino do Paraíso Eterno estava ciente de quão assustadora a força de Yunxi havia se tornado. Mesmo assim, embora sua transformação escandalosa fosse surpreendente, não era algo que despertasse qualquer alarme. Afinal, a região Divina Norte ainda era a região Divina Norte no final. Mesmo que mais um Imperador Divino aparecesse, não seria motivo de preocupação. Mesmo que vários outros Imperadores Divinos surgissem, eles ainda seriam apenas um bando de demônios presos em uma jaula. A razão pela qual eles estavam com medo de Yunxi era por causa do que ele se tornaria no futuro. Contudo, eles nunca sonharam que Yunxi faria com que a própria região Divina Norte passasse por uma transformação tão massiva nos últimos anos. Eles também nunca sonharam que o futuro chegaria tão rapidamente. Os inimigos mais fáceis de silenciar com um único corte de espada são aqueles que são descuidados e inconscientes, disse Xiuyou languidamente. Depois disso, ela deu uma risada autodepreciativa. Quem poderia imaginar que o estado patético da região Divina Norte, um estado que existe desde o seu início, se tornaria na verdade sua maior vantagem? Vamos mesmo começar? Qianlingir perguntou de repente. Claro. Xiuyou olhou para longe. Como eu poderia ousar voltar atrás na promessa que fiz ao nosso Lorde Diabo Mestre? Além disso, sempre tive a sensação, continuou Xiuyou, de que nosso Lorde Diabo Mestre ainda está escondendo algumas coisas de nós. Qianlingir. Claro,
Ser capaz de esconder coisas até de você e de mim é algo que pode ser chamado de crescimento admirável quando se trata dele. Na verdade, ele pode até nos trazer uma surpresa inesperada, mas agradável, quando chegar a hora. Um leve sorriso reapareceu no rosto de Xiuyong. Ele está tão ansioso por vingança. Mas, por outro lado, ele está dolorosamente consciente, mais do que qualquer outra pessoa, de como caiu nesse estado. Nesse caso, se ele não estivesse se sentindo confiante o suficiente, estaria realmente preparado para dar esse passo adiante? HMPH, você realmente confia muito nele, disse Qian Inger. Aí. Xiuyong suspirou sombriamente. No final, ele ainda é meu homem. O que mais posso fazer se não acreditar nele? Mesmo que ele esteja apenas sendo obstinado, só posso deixá-lo fazer o que quiser. Depois que ela terminou de falar, seus lindos olhos se voltaram para Qian Inger enquanto ela ria suavemente. Era exatamente assim que Mu Xuanyin costumava mimá-lo naquela época. Qian Inger de repente estendeu um braço. Entregue o caldeirão do grande vazio para mim. Oh! O espanto floresceu no rosto de Xiuyong, mas ela vacilou no momento em que percebeu a expressão nos olhos de Qian Inger. Você está pensando, quantidade de sangue e pecado que me cobre já foi suficiente para me arrastar para a 18ª camada do inferno, disse Qian Inger com uma voz fria. Então você deveria naturalmente deixar essas coisas para um pecador como eu. Eu tenho a pedra Niwa, então posso alterar minha aura. Será mais seguro para mim fazer isso. Seu olhar ficou escuro e sinistro. Porque eu entendo o céu eterno muito mais do que você, muito mais do que qualquer pessoa na região norte. Após um breve momento de hesitação, Xiuyong deu um pequeno aceno de cabeça e disse, tudo bem. O caldeirão do grande vazio apareceu e ela o empurrou para Qian Inger. Ela bateu no ar com o dedo e um aglomerado de luz da alma voou em direção a Qian Inger. Estes são os 3 reinos estelares mais adequados. Quando você fará a sua jogada? Agora mesmo. A voz dela permaneceu nos ouvidos de Xiuyong, mas Qian Inger já havia voado para o céu. Ela não foi na direção que Yanxi estava ou chamou por ele. Em vez disso, ela voou em direção ao sul da região divina norte na velocidade mais rápida possível. Com um suspiro muito suave, Xiuyong sussurrou, Huajin, vá. Outra figura levantou voo enquanto Huajin perseguia Qian Inger, uma vasta e sombria região estelar escura. Qian Inger parou neste lugar. Um grande reino estelar da região divina norte estava à sua frente. Este era um reino estelar inferior que ficava próximo à fronteira da região divina norte. Devido à sua proximidade com a fronteira, a aura de escuridão neste lugar era bastante tênue, mas este reino estelar ainda possuía uma reputação assustadora nesta região estelar escura. Qian Inger ergueu a mão e o caldeirão do grande vazio apareceu. O corpo branco acinzentado do caldeirão se expandiu quando ela injetou poder nele. Ele rapidamente inchou até atingir vários quilômetros de comprimento. Ao mesmo tempo, um poder incrivelmente pesado envolveu todas as criaturas vivas neste reino estelar. Eles involuntariamente levantaram suas cabeças para o céu enquanto tremiam e ofegavam devido a esse terror desconhecido que tomava conta de seus corações e almas. Mesmo que ela não fosse capaz de usar o poder divino espacial do caldeirão do grande vazio, como um artefato divino primordial, era um recipiente de poder extremamente excelente, um item que era praticamente indestrutível na era atual. Depois de injetar energia suficiente no caldeirão, Qian Inger deu um empurrão suave. O caldeirão do grande vazio instantaneamente se transformou em um meteoro branco pálido. Ele caiu para baixo, colidindo impiedosamente com a superfície do reino estelar. Estrondo, luz divina destrutiva e explosões cacofônicas encheram o ar. Os reinos estelares não eram tão frágeis quanto os planetas, mas o poder de um mestre divino era nada menos que um desastre mundial para um reino estelar inferior. No instante em que o poder do caldeirão do grande vazio entrou em erupção, inúmeras rachaduras apareceram instantaneamente na superfície do frágil reino estelar. No instante seguinte, todo o reino estelar foi destruído, enterrando inúmeras criaturas vivas junto com ele. Lamentos de miséria, uma aura de desespero, o gosto de sangue fresco. Qian Inger olhou impassivelmente para a destruição, sua expressão imutável. Assim como a deusa monarca Brahma de antigamente, que via toda a vida como nada mais do que folhas de grama,